Muito bem, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar aí um pouquinho sobre as equivalências. O que é isso? É porque duas ou mais expressões que envolvem proposições podem ter os mesmos resultados para todas as combinações possíveis de uma outra sentença escrita com essas mesmas proposições. Professor, não entendi nada. Então vem comigo que você vai entender o que eu acabei de falar. É assim, ó. Nós temos, por exemplo, a condicional. P implica que, certo? Essa condicional nós já vimos aqui. A tabela verdade dela fica assim. Vamos lá, você tem que saber isso daqui. Muitas questões da Consulplan cobram exatamente esse conhecimento aqui, então fica ligado. Lembrando que tem o pacotão aí com 150 questões da Consulplan resolvidas passo a passo. Eu vou explicando a teoria completa do edital, conteúdo todinho do edital de raciocínio lógico, em cima das questões. São 150 questões selecionadas. Não é qualquer questão, não. É questão selecionada de acordo com o edital e de acordo com o nível que a gente espera para o concurso da Câmara Municipal de BH, tá? Então aí na descrição do vídeo tem um link, você pode clicar lá para ter acesso a esse material com precinho camarada para ajudar quem está precisando aí dessa vaga. Então olha só, todas as combinações possíveis, como é que a gente faz? Repete duas vezes o V, duas vezes o F, e aqui você alterna VF, VF, pronto. Aqui estão todas as combinações possíveis de P e Q. Né? Vamos lembrar aqui que cada proposição tem dois valores lógicos possíveis, ou é falso ou é verdadeiro. Né? E aí você tem aqui, ó, VV, VF, FV, FF. São todas as combinações possíveis, certo? E como fica a condicional? Ela é verdadeira na primeira linha, falsa na segunda e verdadeira aqui na terceira e na quarta. Ou seja, a condicional é falsa apenas quando a primeira parte dela, que a gente chama de antecedente, é verdadeira e a segunda parte, que é o consequente, é falsa. Lembrando que a condicional vai seguir a seguinte estrutura: se P, então Q. Então, sempre que você vê nas questões essa estrutura, se alguma coisa, então outra coisa, você sabe que se trata da condicional. Essa primeira parte aqui que vem antes do então nós chamamos de antecedente, a parte que vem depois do então, consequente. E a tabela verdade da condicional é essa aqui que eu acabei de mostrar. A condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso, ok? Então, beleza. Agora, vamos fazer aqui despretensiosamente, vamos fazer aqui a princípio sem nenhuma segunda intenção, a tabela verdade da expressão não P ou Q, certo? Então vou fazer aqui a tabela verdade dessa expressão. Aí vai ser a mesma tabela verdade. Eu vou colocar aqui P, vou colocar aqui Q, já vou preencher exatamente da mesma forma da nossa primeira tabela verdade. Por quê, professor? Porque eu estou querendo mostrar, agora eu vou revelar minhas segundas intenções, que o resultado lógico da expressão não P ou Q é o mesmo da expressão P implica Q. Eu vou mostrar que essa segunda expressão que eu estou escrevendo tem os mesmos resultados para as mesmas combinações da tabela, certo? E aí eu vou escrever aqui então não P para facilitar o nosso raciocínio. E por último eu vou colocar aqui não P ou Q, tá? Não P ou Q. Lembrando que esse Vzinho aqui é o símbolo ou, né, da disjunção. Então não P aqui fica F, F, V, V, correto? Eu alterei o valor lógico da coluna P, porque a negação troca o valor lógico. O que era verdadeiro fica falso, o que era falso fica verdadeiro. Ok. Agora eu vou fazer então não P ou Q. Seria então a disjunção dessas duas colunas, certo? Que é não P e aqui eu tenho Q. Então não P ou Q. Lembra que a disjunção, o conectivo ou, ele vai ser falso apenas se as duas forem falsas. Em outras palavras, ele vai ser verdadeiro se pelo menos uma proposição for verdadeira.
Então, na primeira linha, nós temos Q verdadeira, não P falsa. Tem uma verdadeira, então aqui fica verdadeira. Na segunda linha, nós temos falso, falso. Então, aqui fica falso. Na terceira linha, nós temos verdadeiro, verdadeiro. Então, fica verdadeiro. Na última linha, não P é verdadeira. Então, vai ficar verdadeira. Agora, veja você com seus próprios olhos que a proposição composta, né, não P ou Q, essa aqui que a gente fez aqui, ó, tem os valores lógicos idênticos à condicional P implica Q para as mesmas combinações de P e de Q. Então, elas são expressões equivalentes, certo? Então, se você encontra P implica Q, ou então se P, então Q em uma questão, você pode substituir isso sem pensar duas vezes por não P ou Q, ok? Vou dar aqui, aliás, antes eu vou escrever isso em símbolos, formalmente. P implica Q equivale, aí nós temos essa seta para os dois lados, a não P ou Q. Então essa seta para os dois lados, ficou feia essa seta aqui, deixa eu fazer mais caprichadinho. É porque escrever no tablet, gente, por mais que eu faça isso o dia inteiro, ainda não é a mesma coisa que escrever no papel. Pronto, agora a seta ficou arrumadinha. Então essa seta aí quer dizer equivalência, certo? Quer dizer que a expressão que está aqui à esquerda da seta é idêntica à expressão que está à direita da seta para todas as combinações de P e de Q, certo? Então nós temos essa equivalência. Eu vou dar um exemplo aqui de como seria isso, então. Se é quinta-feira, então eu vou colocar assim, se é sábado, então descanso. Então descanso. Tem algum adventista do sétimo dia aí me assistindo? Você vai gostar desse exemplo, né? Tá certíssimo, né? Tem que tirar um dia para descanso. Eu admiro muito. Se é sábado, então descanso. Veja, nós temos aí uma condicional. E aí, a nossa proposição aqui equivalente seria se, quer dizer, não tem o se mais, é não P, não é sábado ou descanso. É estranho, porque né, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então aqui não é sábado, ou descanso. Não é sábado ou descanso. A princípio você não vê uma conexão lógica entre dizer que se é sábado descanso e não é sábado ou descanso. Realmente é difícil compreender, mas elas são logicamente equivalentes. E isso poderia muito bem ser uma questão de prova, tá? Sem cerimônia nenhuma. Você pode ter lá uma questão assim, e eu acho que das que eu resolvi tem algumas questões assim, que ele vai dizer: considere a seguinte proposição composta. Se é sábado, então descanso. É uma proposição equivalente a essa. Aí nas alternativas vai ter isso. Como que você vai resolver sem saber disso? Né? Exemplos como esse aí eu trago lá na coletânea das 150 questões. Gente, não tem nada. Assistir a aula teórica é legal, é bacana. Estou trazendo aqui para vocês porque eu sei que isso contribui, né? E eu sei que isso vai te levar a bons resultados lá. Agora, você pegar as questões da banca e estudar em cima delas em detalhes o que a banca vai cobrar exatamente, aí nós partimos para um próximo nível, né, de ir lá e garantir a parte de raciocínio lógico da banca. Então, eu fiz um precinho, camarada. Clica aí no link que está na descrição que você não vai perder nada, só tem a ganhar. Então faz isso agora, não deixe para depois não, porque quanto antes melhor. Já está tudo pronto, disponível para você. 150 questões, tem o PDF com os enunciados e o gabarito, e tem uma por uma resolvida em vídeo. Olha que beleza de material. Então garante o seu agora aí. Olha só, então nós temos essa equivalência. A gente só saberia disso fazendo a tabela lógica, beleza? Eu vou dar aqui mais um exemplo de equivalências lógicas também, tá? Vou trazer aqui um outro exemplo para a gente. Tem uma boa aqui que é a seguinte, olha, com a bicondicional. Vamos lá, cadê a ponta da minha caneta, gente? Essa ponta some. Aí, achei aqui, ó.
A se somente se B. Agora eu vou até trocar, não vou nem usar P e Q não. A se somente se B. O que é isso? É a bicondicional. Nós vamos mostrar que essa proposição, essa bicondicional, é equivalente a não a esse símbolo aí B. Por que eu falei esse símbolo aí? Para forçar você a lembrar. Você lembra o que é esse símbolo aqui? É a disjunção exclusiva. Esse conectivo aqui é o conectivo ou. Esses conectivos você tem que saber a tabela verdade. Se você não souber, você não faz a prova. Por isso a minha recomendação das questões, porque lá a gente repete, né? São 150 questões, então vai repetindo, repetindo, repetindo e você vai aprendendo. Você pode imprimir o PDF, né? Tentar fazer sozinho, sozinha, e depois não conseguiu, vai lá no vídeo e confere. Então é um belo método de estudo, tá? Então olha só, como que fica a tabela da disjunção exclusiva? Vamos fazê-la aqui para todas as combinações de P e Q, na verdade A e B, né? Então, primeiro eu vou fazer a tabela, a disjunção exclusiva normal, né? Ou A ou B. E aí você tem que lembra comigo aqui, como que fica a tabela verdade da disjunção exclusiva. Ela vai ser verdadeira se os valores de A e B forem diferentes e falsa caso contrário. Então, se A coincidir com B, ela é falsa. E se forem diferentes, ela é verdadeira. Então, essa é a tabela verdade. Porque o ou quer dizer ou uma coisa ou outra. Então, se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, o ou fica falso. Então, é ou uma coisa ou outra. Você só pode ter um verdadeiro e o outro necessariamente tem que ser falso. Por isso, essa é a tabela verdade, ok? Então tá. E aí, nós estamos ali com a negação dessa proposição. Não há disjunção exclusiva B, certo? E aí vai ficar o quê? A negação você troca o valor lógico. A negação é o mais simples de todos, né? Você negar e trocar o valor. Pronto. Agora, como fica a tabela da bicondicional? Nós já mostramos também a tabela da bicondicional. AB, A, se somente se B, ou A equivale a B. Então, acabei de dizer aqui, né? A bicondicional, ela é a equivalência. Então, ela vai ser verdadeira se os dois valores forem verdadeiros e falsa caso contrário. Então, você vê que é exatamente a mesma coisa. Né? Então, a bicondicional ela equivale à disjunção exclusiva negada. Né? Então, você tem que saber essas coisas. Se a prova te trouxer uma equivalência que você não conhece, te perguntar sobre uma equivalência que você não conhece, você pode fazer a tabela lógica e ver se elas, a tabela verdade, desculpa, e ver se elas são exatamente a mesma tabela, né? Lembrando que é o seguinte, qual o objetivo de fazer as duas tabelas verdade? Verificar que, para todas as combinações das proposições, nós temos o mesmo valor lógico. É isso que está acontecendo. As linhas são todas iguais, VV, VF, FV, FF. E o resultado final é o mesmo em cada linha que coincide, certo? Uma última aqui, para a gente dar mais uma treinadinha também. Vamos mostrar através das tabelas verdade que a negação da conjunção é equivalente à disjunção das negações. Essa é uma das leis de Morgan. Nós já falamos aqui, né? Para você negar um conectivo e uma conjunção, você troca o e pelo ou, então você troca a conjunção pela disjunção e nega separadamente cada uma das proposições. Então, não P o que fica não P, quer dizer, não P e que está aqui escrito, é equivalente a não P ou não Q. Vamos mostrar a parte esquerda da equivalência. Então, vou fazer aqui. Você começa colocando P, Q. Aqui eu vou fazer uma coluna para a conjunção, P e Q, e aqui a negação da conjunção, certo? Então, como que faz a tabela? VV, FF, VF, VF. Conjunção é verdadeira somente quando as duas proposições são verdadeiras. Então, aqui vai ser verdadeiro e o resto falso, certo?
Essa é a tabela verdade da conjunção. Estamos negando a conjunção, então vai ficar F, V, V, V. Agora eu vou fazer a parte direita. Vou fazer a tabela verdade com as mesmas linhas. Né? Então vou pôr aqui P, vou pôr aqui o Q e as mesmas linhas. VV, VF, FV, FF. Aqui na terceira coluna eu vou colocar não P. Na quarta coluna, não Q. Para ficar mais fácil de visualizar. A tabela verdade é assim, você facilita o máximo. E aqui eu vou colocar não P ou não Q. Porque aí eu olho só para essas colunas aqui para fazer a disjunção, certo? Então vamos preencher. Eu estou negando as duas, então fica FF, FV, VF, VV. Ah, professor, deu as duas primeiras colunas ao contrário. Claro, eu estou negando, né? Então ficou exatamente isso. Agora vamos fazer a disjunção, conectivo ou com essas duas. Você sabe que a disjunção vai ser falsa somente se ambas forem falsas e verdadeira caso contrário. Então, falso, falso. Não olha para as duas primeiras colunas, porque a gente não está fazendo a disjunção de P com Q. Nós estamos fazendo a disjunção de não P combinada com não Q. Então, eu vou olhar para essas duas aqui que eu marquei com a seta. Né? Muito cuidado com o nervosismo na hora da prova, para você não se perder com a sua própria anotação. Então, veja. Aqui é falso, e se tiver pelo menos uma verdadeira, fica verdadeira. Deu a mesma tabela verdade? O mesmo resultado final aqui em ambas? Sim. Você vê claramente que sim, não é? Então, nós mostramos, através das tabelas, verdade quando duas proposições compostas são equivalentes. Se te perguntarem na prova, tal proposição é equivalente a essa outra aqui, você pode fazer a tabela verdade de ambas, e se os resultados forem idênticos, como aconteceu e agora, você vai dizer sim, são equivalentes. Se algum resultado é diferente, você vai dizer não, não é equivalente. Raciocínio lógico é assim, seco, né? Não tem emoção, não tem achismo, não tem opinião. É fazer a demonstração e pronto, acabou. Você tem que se acostumar com isso, tá? Gente, repito mais uma vez, aí na descrição do vídeo tem o link com 150 questões resolvidas da Banca Consulplan com foco no edital da Câmara Municipal de Belo Horizonte. É um baita do material e eu sou obrigado a te alertar, né? Se você não clicar aí para conferir esse material, você vai estar perdendo. E quem estudar para esse material vai estar na sua frente. Então não dá bobeira não. Vem comigo que essa prova está para nós.